Passado algum tempo, Jesus foi para outra margem do mar da Galileia, que é o mar de Tiberíades. Então, uma grande multidão o seguia, porque tinham visto os sinais que ele realizava nos enfermos. E Jesus subiu ao monte e sentou-se ali seus discípulos. Ora, a Páscoa, uma festa dos judeus, estava próxima. Jesus ergueu os olhos e, vendo uma grande multidão que vinha em sua direção, disse a Felipe: Onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas disse isso apenas para provar, pois ele bem sabia o que ia fazer. Felipe respondeu: 200 denários não seriam suficientes para que cada um recebesse um pequeno pedaço de pão? Um de seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus: Há aqui um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixes pequenos, mas de que servem no meio de tanta gente? Então Jesus disse: Fazei que o povo se assente, pois havia muita grama naquele lugar. Assim assentaram-se os homens em números de quase 5.000. Jesus pegou os pães e, tendo dado graças, repartiu-os entre os discípulos e para os que estavam assentados, e da mesma maneira se fez com os peixes, tanto quanto desejavam. E quando estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim sendo, eles os ajuntaram e encheram 12 cestos, com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que haviam comido. Então, vendo aqueles homens o sinal que Jesus havia realizado, disseram: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Então, essa passagem a gente já viu lá em Mateus, né? Quando a gente leu todo Mateus, a gente viu que esses milagres. Trata-se da mesma passagem, né? Porque João também acompanhava Jesus. Então, o que nós concluímos disso, né? Ou entendemos disso naquela passagem? Que todo o milagre que ele fez, né? A transformação e o alimento que ele trouxe para mais de 5.000 pessoas que estavam ali, ainda ele trazia muito mais que isso. Isso era apenas uma ponta, né, do que ele faria. Isso é apenas um sinal, né, do que ele veio para fazer. Ele veio para salvar o mundo. Então ele sinaliza ali que quando sobraram ainda 12 cestos, representando as 12 tribos, né, da qual ele veio para resgatar, ele veio para trazer a vida eterna, ele veio para trazer o alimento, mas ainda não estavam presentes ali no meio daquela multidão. Tá? Então ele alimentou a multidão, porém o alimento que ele trouxe ainda é suficiente, o milagre que ele realizou ainda é suficiente para alimentar mais 12 tribos, né? Mais 12 cestos que ele tinha representando as 12 tribos. Né? Aí nós continuamos aqui, Jesus caminha sobre o mar. Percebendo então Jesus que estavam prestes a vir e levá-lo à força para proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Então percebe, quando as pessoas notavam que ele era o Messias, eles mesmos já queriam proclamá-lo rei. Então ele tinha que ficar saindo, né? Porque ele sabia qual era a missão dele no Pai, o que o Pai desejava que ele faça, o trabalho que ele veio para fazer, e ainda ele não tinha realizado. Então ele teria que sempre estar deixando as pessoas, né? E indo para um outro local. Ao anoitecer, seus discípulos desceram para o mar, entraram num barco e passaram do outro lado, rumo a Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não havia chegado até eles. O mar agitava-se devido ao forte vento que soprava. Quando eles haviam remado uns 25 a 30 estádios, viram Jesus aproximando-se do barco, andando sobre o mar, e ficaram amedrontados. Mas ele tranquilizou-os, dizendo: Sou eu, não temais. Então eles, de boa vontade, o receberam no barco e imediatamente chegaram à praia para a qual se dirigiram a Jesus. Jesus é o pão do céu. No dia seguinte, as pessoas que ficaram do outro lado do mar viram que ali não havia senão um barco e Jesus não havia entrado nele com seus discípulos, mas que eles tinham partido sós. Entretanto, outros barcos chegaram a Tiberíades, próximo do lugar onde o povo havia comido o pão, após o Senhor haver dado graças. Quando as pessoas da multidão perceberam que Jesus não estava ali, nem seus discípulos, entraram em seus barcos e partiram para Cafarnaum à procura de Jesus. E tendo-o encontrado do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Mestre, quando chegaste aqui?
Jesus respondeu a eles assim: em verdade vos afirmo, vós me buscais não porque viste os sinais, mas porque comestes os pães e vos fartastes. Trabalhai, não pelo alimento que se perde, mas pela comida que permanece para a vida eterna, o alimento que o Filho do Homem vos dará. Pois Deus, o Pai que colocou o seu selo sobre ele. Então veja, aqui Jesus dá um ensinamento e uma mensagem muito real e muito forte e válida para os dias de hoje, com certeza. Você não tem que se preocupar com o teu dia a dia, o trabalho que alimenta você. Esse trabalho, se você estiver em comunhão com o Espírito, Deus proverá o seu alimento do dia a dia. Tudo o que o teu corpo necessita para manter a vida nele, que é o Espírito, que é o sopro da vida que Deus colocou em você, se você tiver o Espírito, Ele mesmo te guiará, te conduzirá para que nada falte a você nessa vida terrena, porque Ele detém nele a vida eterna. E para que você receba a vida eterna no último dia, Ele vai prover a você. Então ele fala assim, olha, então se preocupe com o alimento espiritual, o alimento, o pão da vida que eu trago, que é o Espírito. Se você receber esse Espírito, se você focar nesse Espírito e esse Espírito guiar você nessa vida terrena, você não precisa se preocupar com a vida terrena, porque a provisão será espiritual. O próprio Pai irá prover para você tudo o que você necessitar nesse reino, mas você não pode perder de vista que o objetivo seu é despertar o seu espírito em Cristo, em Jesus, é trazer Jesus, Cristo, através do Espírito Santo para habitar em ti, para morar em você, porque ele já construiu essa morada. Então, quando você recebe o Espírito Santo, ele mora em você, ele guia você. Então, você é guiado pelo Espírito, então você segue o Espírito, você segue Jesus. Então, você tem que seguir Jesus. E seguir Jesus é ouvir o Espírito, é receber o Espírito e ouvir o Espírito, tá? Porque lembra-se que a palavra vem pelo ouvir, ou ouvir, né? Vem pelo Espírito. Então você precisa receber o ouvir, porque o ouvir está no Espírito Santo, né? E é disso que essa passagem de Jesus está nos ensinando aqui, né? Aí ele continua aqui. Aqui ele fala assim, porque o Pai colocou o seu selo sobre ele, né? E o selo é o selo do Espírito. E ele trouxe esse selo depois e colocou em nós. Selou todos os filhos de Deus com o Espírito Santo. Todos os que foram selados em Jesus têm o Espírito. E todos que têm o Espírito, o Pai receberá. Porque é a marca que Jesus deixou, né? A pedido de Deus, atendendo à vontade do Pai. Então eles questionaram a Jesus: o que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus lhe asseverou: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Então Jesus simplifica para eles: olha, a obra de Deus é que você crê em Jesus. Tenha Jesus em ti, que você já estará atendendo à vontade do Pai. Porque o que o Pai quer é que você aceite Jesus. Por esse motivo vou desafiar: que sinal poderás realizar para que o vejamos e creiamos em ti? Que obra farás? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito. Ele lhes deu de comer o pão do céu. Respondeu-lhes então Jesus: em verdade vos asseguro, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, mas o meu Pai quem vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é o que desce do céu e dá a vida ao mundo. Então eles pediram a Jesus: Senhor, dá-nos sempre deste pão. Diante disso, Jesus ministrou-lhes: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim jamais terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. Todavia, como eu vos disse, embora me tenhas visto, não credes, ainda não credes. Todo aquele que o Pai me der, esse virá a mim. E o que vem a mim, de maneira alguma o excluirei. Pois eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade do Pai, o qual me enviou,
que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu, mas que eu os ressuscite no último dia. De fato, esta é a vontade daquele que me enviou, que todo aquele que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, aqui Jesus está falando o quê? Tem uma passagem em Mateus, que aqui em João também, que os discípulos de Jesus vão perguntar, aponte-nos os sinais do fim os sinais da sua volta, né? E dos fins dos tempos. Daí ele fala assim, ó, estando dois caminhando, um irá, outro ficará, né? Então ele está dizendo o quê? O fim do tempo nosso é o fim da nossa vida terrena. Então as duas pessoas estão juntas, mas uma vai morrer e outra não, né? Então tá uma na cama, tá uma dormindo, enfim, independente de onde você esteja, a morte chega para aquele e para o outro não, né? Então ele chama, um será arrebatado, porque é espírito, então ele será arrebatado. Quando chegar o fim dos tempos, se você já tiver recebido o Espírito Santo e a vida eterna, que é essa função, no último dia você ressuscitará. E qual é esse último dia? É o seu último dia de vida terrena, né? Então você vai seguir. Muitas doutrinas vão ter um entendimento diferente, vão ter uma explicação diferente para você. Mas o que Jesus está dizendo aqui, com todas as letras de forma clara, é que ele te ressuscitará no último dia. No último dia é quando você morrer aqui. Ele já colocou e depositou a vida eterna em você no Espírito. Ele foi, né, a gente já viu em Mateus, ele preparou um lugar em você, ele trouxe o Espírito Santo para habitar em você, ele entregou o Espírito Santo para você e o Espírito Santo carrega a vida eterna. Aí depois ele fala, no último dia eu te ressuscitarei. Então quando acabar a sua vida terrena, esse Espírito, a sua alma migra para esse Espírito porque você tem a salvação. Então você é salvo. Sendo você salvo, você já volta ao Pai. Então você é ressuscitado. Tá? Nesse último dia. Até aqui é esse entendimento que a gente tem. Conforme a gente vai desenvolvendo, vai clareando para nós a visão do Evangelho. Então, a gente até chegar ao final da Bíblia que a gente está fazendo a leitura, você vai ter outras coisas que vão agregando que você vai trazendo, vai clareando o entendimento. Você fala, não, mas peraí, então esse entendimento que eu tive tá diferente daquilo que eu tinha. E aí você vai evoluindo. Isso é a evangelização. Isso é a palavra, você tem que estar cheio da palavra, porque quando você for sofrer tentações nesse reino, a palavra é o seu escudo, a palavra é a sua arma, a palavra é a sua defesa. Então você precisa receber a palavra e você precisa colocar a palavra dentro do seu espírito, porque é alimento do seu espírito. Então, não importa o que a sua mente explique para você agora sobre a palavra. O importante é que você receba a palavra e entregue ela ao teu espírito. O teu espírito vai discernir e vai devolver para você em forma de meditação, para que você receba a palavra, que você entenda a palavra. E quando você precisar dessa palavra, ela vai vir do seu espírito para o mundo terreno, porque você tem um espírito. Então esse espírito vai ser a sua defesa e a arma vai ser a sua defesa. E aí você vai caminhar na palavra, tá bom? Então, não se apegue à doutrina. Receba a palavra no Espírito, que ela vai orientar você, que a salvação sua é individual. Não é a igreja que vai salvar você, não é o pastor que vai te salvar, é Jesus e a palavra, tá bom? Então vamos continuar aqui. Então os judeus começaram a se queixar dele, porque disseram, eu sou o pão que desceu do céu. E comentavam, não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e a mãe nós conhecemos? Como pode então ele dizer, eu desci do céu? Por essa razão, Jesus assim respondeu-lhe, não murmureis entre vós, ninguém pode vir a mim, a menos que o meu Pai, o qual me enviou, o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Sendo assim, todo aquele que ouve o Pai e dele aprende, vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, a não ser aquele de quem vem de Deus. Só ele viu o Pai. Então, em verdade vos asseguro, aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e estão mortos. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que nele comer não morra. Então o que Jesus fala aqui, só ele conhece a Deus e só Deus conhece a Jesus. Se você quer conhecer a Deus, você precisa receber todos os milagres que Jesus faz e saber que esse milagre vem de Deus. Então você conhece Deus através de Jesus.
Você não conhece Deus conhecendo Deus, mas através de Jesus você conhece Deus, porque Jesus testemunha o poder de Deus entre nós. Então tudo que Jesus fez é usando do poder de Deus. Então ele transforma a vontade do Pai em milagres das quais a gente pode perceber. E quando você tem essa percepção, quando você recebe o milagre, você sabe que Deus o fez. Você não viu Deus, mas você sabe que ele existe. Por quê? Porque Jesus testemunha ele através dos milagres. E aí ele fala que o maná que os judeus comeram e morreram, significa que não era o pão da vida que ele trouxe, que é o Espírito da vida eterna. Só Jesus carrega o pão da vida, né? Que é o Espírito Santo. Então, eles se alimentaram, mas foi uma alimentação terrena. Quando eles morreram sem a salvação. O povo judeu, ou qualquer das antiguidades, mesmo seguindo a Deus, eles não tiveram a salvação. A salvação veio no sacrifício de Jesus, porque Jesus trouxe a vida eterna. Então, se você ver em Mateus, você vai ver, quando Jesus ressuscitou, os sepulcros se abriram e todos os justos foram recolhidos. Então, Jesus não só trouxe a salvação para nós, né, que depois nós recebemos a salvação, os gentios, né, que foi estendido, mas ele trouxe também a salvação para todos que seguiram a Deus no passado. Né? Então ele foi um resgate das almas justas, ele já fez. Né? Aí ele continua aqui, no 50. Este é o pão que desce do céu para que todo o que dele comer não morra, né? Que é a vida eterna. E antes não tinha vida eterna. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que deverei dar pela vida do mundo é a minha carne, que é o sacrifício dele, que ele estava ensinando ainda, né, o que ele faria. Houve então grande discussão entre os judeus e esbravejavam uns com os outros. Como pode esse homem dar-nos de comer a sua própria carne? Então Jesus os advertiu: em verdade vos afirmo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes do seu sangue, não tereis a vida dentre vós. Todo aquele que comer a minha carne e beber do meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Aquele que come a minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do meu Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu do céu, de modo algum comparável ao maná comido por vossos pais, que agora estão mortos. Aquele que comer deste pão viverá para sempre. Estas verdades disse Jesus enquanto ensinava na sinagoga em Cafarnaum. Muitos discípulos de Jesus, portanto, muitos de seus discípulos, ao ouvirem isso, disseram: dura essa declaração, quem poderá compreendê-la? Quando Jesus percebeu em seu íntimo que seus discípulos estavam murmurando por causa de suas palavras, inquiriu-os: isso vos escandaliza? O que acontecerá quando virdes o Filho do Homem ascender-se para o lugar onde estava antes? É o Espírito quem dá vida à carne, e em nada se aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Então aqui Jesus esclarece. Quando Jesus veio de Maria, ele veio através do Espírito. Então o que ele está dizendo aqui? Todos precisam receber parte desse Espírito. A carne que ele carrega é espiritual. Então ele estava falando aqui sobre o Espírito que é a vida no Pai, que deu a vida ao Filho, e essa vida ele trouxe para dar a cada um de nós, né? E a cada um deles nessa passagem. Mas ele está dizendo que eles, quando ele estava falando isso, ele estava associando a carne física dele. E aqui ele fala, não é a minha carne física da qual eu estou falando. Eu estou falando que a vida está no Espírito. É necessário que vocês recebam o Espírito, porque a mesma vida que eu recebi do meu Pai, no meu Espírito, eu trouxe a vocês, que é a vida eterna. E vocês precisam receber dela para herdar a morada no Pai, né? Para voltar ao Pai. Entretanto, existem alguns de vós que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem os iria trair. E contudo, é por isso que eu vos tenho dito que ninguém pode vir a mim, a não ser aquele que lhe seja concedido por meu Pai. Então, aqui nessa passagem, ele já falou pela terceira vez que todos os que vão a Jesus é porque Deus
os enviou. E todos que chegarem a Jesus, Jesus não exclui, porque Jesus não é vontade de Jesus trazer as pessoas até Ele. Ele é um instrumento de Deus para receber Jesus, para receber as pessoas. Então todas as pessoas que vão a Ele, Ele vai receber 100%. Por quê? Porque Ele está fazendo a vontade do Pai. Se chegou até Jesus é porque Deus mandou. Tá? Então todos que querem buscar Jesus e buscam Jesus é porque são filhos de Deus. Aqueles que não buscam Jesus não são filhos de Deus. Ok? Então se você entender lá na origem de Gênesis, que é a serpente, que é o livre-arbítrio, que é o bem e que é o mal, você vai entender que existem filhos de Deus, filhos da luz, mas existem também filhos das trevas, tá? E Deus está pegando os filhos da luz e mandando eles até Jesus, para que Jesus limpe o pecado deles e entregue a vida eterna a eles, e eles herdarão o reino. Mas não são todos que Deus vai mandar ir até Jesus. Então, se você for levar a palavra a alguém e alguém recusar ouvir a palavra, fica em paz. Fique em paz por quê? Porque essa pessoa realmente não era para receber a palavra, porque Deus vai mandar a palavra aos filhos dele, e os filhos deles vão aceitar Jesus. Tá bom? Bom, aqui no 66, daquele momento em diante, muitos de seus discípulos recuaram e não mais andaram com ele. Então Jesus interpelou aos 12, vós também desejais ir embora? Mas Simão Pedro respondeu a ele, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Sendo assim, nós não temos crido e reconhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo? Então Jesus acrescentou, não vos escolhi, eu aos 12, todavia um dentre vós é um diabo. Falava de Judas, o filho de Simão Iscariotes. Este ainda, que fosse um dos 12, mais tarde o haveria de trair. Falava de Judas, o filho de Simão Iscariotes. Este, ainda que fosse um dos 12, mais tarde o haveria de trair. Então, o mistério da salvação, a gente sabe, e o mistério da crucificação, é algo divino. Né? É um plano de Deus para a salvação da humanidade. Então você percebe que mesmo sabendo que Judas iria traí-lo, era necessário manter Judas próximo dele. Para quê? Para que Judas fizesse o trabalho que os filhos de Deus não fariam. Porque há um trabalho de traição. E os filhos, aquele que segue Jesus e que segue a Deus, não trai o irmão, não trai o próximo. Então ele precisou trazer um filho do mal, para quê? Para que a ação do mal pudesse acontecer, para que Jesus pudesse fazer o sacrifício. Então, mesmo que você entenda que às vezes tem pessoas do mal próximo de você, que você percebe que a pessoa não está, fique em paz. Fique em paz, porque se você estiver em Cristo, até isso está no plano de Deus, tá? Tem pessoas que elogiam você, que falam bem de você, que cuidam de você, e às vezes você continua ali, estagnada nos elogios. E tem alguém que critica você, e aí põe você em movimento, porque você quer provar para aquela pessoa que você não é isso que ela pensa. Então existem algumas pessoas que você julga ser mal, mas que estão próximas de você para o seu crescimento, para tirar você da inércia. Então tudo que está ao seu redor, agradeça a Deus, sendo bem ou sendo mal, dai graça, tá bom? Então, espero vocês no próximo vídeo. Fiquem com Deus e até lá.